Olá pessoas, bem-vindos ao canal. Meu nome é Wagner da Rocha, se você é novo por aqui. E nesse vídeo de hoje eu estou aqui, como prometi, para contar para vocês a segunda parte, né, que é a minha experiência com as cirurgias que salvaram a vida da minha filha. Se você perdeu a primeira parte, é como eu falo quando descobri que a minha filha, meu bebê, né, minha segunda filha, tinha a síndrome da hipoplasia do coração esquerdo, também conhecido como SHCE. Se você está interessado em saber como eu descobri que a minha filha tinha essa condição, ainda quando eu estava grávida, eu contei num vídeo anterior que eu vou deixar linkado aqui no final desse vídeo. E hoje eu vou contar sobre a nossa experiência com as cirurgias que salvaram decididamente a vida da minha filha. E é uma cirurgia necessária para todas as crianças que têm essa condição. E lembrando também que essa experiência que eu estou contando é a minha experiência, não tem nada médico ou conhecimento médico envolvido na história que eu estou contando, e também é a minha experiência nos hospitais aqui nos Estados Unidos, que eu moro aqui, a minha filha nasceu aqui, então é a nossa experiência aqui. Mas essas cirurgias são as cirurgias básicas para salvar a vida de uma criança que nasce com SHCE. E assim que eu soube que ela tinha essa condição, como contei no vídeo anterior, nós encontramos um médico que nos ajudou a circular esse final. E aqui nos Estados Unidos, gente, eu não faço assim, nós não fizemos muita coisa. Assim que nós encontramos com o nosso cardiologista, nós já descobrimos como seria feita as cirurgias e também em que hospital seria feito essas cirurgias. Que muita sorte, era um hospital aqui até perto da nossa casa, era só 1 hora de distância, mas tudo aqui na hora onde eu moro é 1 hora de distância, para falar a verdade, 40 minutos, 1 hora. Então nós já tínhamos o hospital tudo organizado, cirurgião, cardiologista, todo mundo que ia passar por essa parte, a gente já conhecia, a gente já ficou conhecendo já antes mesmo dela nascer. Como falei no vídeo anterior, nós já tínhamos até feito a tour do hospital, da UTI neonatal, que ela ia ficar, da UTI pós-cirurgia, que eram separadas, já tínhamos conhecido o cirurgião e a equipe dele. Então, antes de ela nascer, nós já conhecíamos esse povo tudo e sabíamos de tudo que ia acontecer. Também ficou decidido que eu teria uma cesariana e foi assim que nós terminamos o vídeo anterior, né? Que ela nasceu, beijinho, o meu marido conseguiu segurá-la por alguns minutos e levaram para UTI neonatal. Gente, eu esqueço um monte dessas palavras. E também já sabíamos todos os passos da cirurgia que seriam dadas, né? Eles não sabiam a data imediatamente logo depois do nascimento, mas seria na primeira semana, dependendo de como o estado dela estaria nessa primeira semana. Então, logo depois que ela nasceu, na segunda-feira, nós encontramos de novo com o cirurgião. Ficou resolvido naquela segunda-feira, depois do domingo que ela nasceu, que a cirurgia seria no dia 5, ou seja, na sexta-feira. Então, tudo marcado. Eu tinha permissão de ir do meu quarto, porque nós estávamos no mesmo hospital. Eu expliquei naquele primeiro vídeo por que eu fiz questão de ter esse hospital. Então, nós estávamos no mesmo hospital, eu podia sair do meu quarto andando. Gente, uma coisa incrível, um milagre, para falar a verdade. Eu não tomei muito remédio depois da cesariana, eu conseguia andar muito bem. No dia seguinte, eu fui de cadeira de roda só uma vez, nós podíamos chamar uma cadeira de roda, que alguém vinha e me levava de cadeira de roda no outro lado do hospital, onde estava a UTI neonatal, e eles me levavam lá para visitá-la. No segundo dia, eu já estava caminhando, pedi permissão às enfermeiras e eu fui caminhando de um lado ao outro do hospital para visitá-la. E fiquei assim esses 3 dias. Depois eu vim para casa e ela ficou no hospital, então nós íamos todos os dias para o hospital, depois que eu vim para casa. Dia da cirurgia, eles nos pediram para chegar bem cedo, porque nós tínhamos que assinar alguns papéis de autorização, alguns papéis de cirurgia. Então, nós chegamos lá bem cedo, eles nos deram um tempo para ficar com ela antes. E essa primeira cirurgia é chamada Norwood. E eu não vou, gente, explicar muitas coisas, porque eu não quero dar informação médica. Se você tiver interessado, se de alguma forma você tiver interessado, faz uma busca na internet, tem muita informação sobre isso. E essa cirurgia é, para falar a verdade, só mesmo para manter o sangue circulando normalmente, ou quase normalmente, ou pelo menos circulando, até a criança ficar maior um pouco e conseguir
e consegui sobreviver às outras cirurgias, as outras duas cirurgias que são um pouco mais invasivas. Pelo menos isso é que eu entendo, mas eu não sou nenhuma conhecedora, não estou dando informação médica. De novo, se você tem curiosidade ou tem interesse ou está passando por isso, dá uma busca, converse com seus médicos. Aqui é mesmo só informação da minha experiência. Eles a levaram para a cirurgia e a instrução era o seguinte: eles nos ligariam novamente quando eles tivessem terminado a cirurgia e tudo estivesse bem, eles nos ligariam. E isso seria, gente, umas 8 horas, acho que umas 8 horas de cirurgia. Então nós passamos o dia no hospital na esperança de 6 horas. E é aí que o negócio começa a pegar. 6 horas veio e foi, nenhum telefonema. 7 veio e foi, nenhum telefonema. 8 chegou e nenhum telefonema. E foi assim, nesse momento que o coração começou a apertar. Se eles falaram que ligaria entre 5 e 6 horas e já eram 8 horas, começamos a imaginar que não estava tão bem quanto nós esperávamos, né? E mais ou menos umas 9 horas da noite eles nos ligaram e a informação não era o que nós gostaríamos de ouvir, porque a cirurgia não tinha funcionado da forma que eles gostariam. E eles tiveram que colocá-la em uma máquina. A cirurgia tinha terminado, mas não com o sucesso que eles gostariam. Vamos abrir um parênteses aqui, porque em todas as vezes que nós encontramos com o médico, eles sempre nos avisaram sobre a necessidade de, às vezes, colocar as crianças em uma máquina chamada ECMO. Vou escrever aqui para você, ECMO, ECMO. E isso praticamente é uma máquina que mantém a pessoa que está nessa máquina viva. Então, ela faz o bombeamento, é uma máquina que funciona como o coração e o pulmão, e ela faz a parte de bombeamento de sangue, né, até eles resolverem o que fazer, eles resolverem a situação. Eles sempre nos falaram sobre isso, né? Tem a chance. Eles estavam sempre nos avisando, porque parece ser comum, né? Com as nossas crianças, nada é garantido, meu povo, nada é garantido, né? Então, eles estavam sempre nos avisando sobre isso, sobre essa possibilidade, para nós não assustarmos que tinha a possibilidade. E nós fomos o povo da possibilidade. Então, eles falaram que a cirurgia estava terminada, mas que ela estava na máquina e nós teríamos que esperar. Eles falaram, nos dá 1 hora mais ou menos, nós vamos organizar tudo e levá-la de volta para UTI cirúrgica neonatal. Eles até falaram, vocês podem até ir para a sala de espera da UTI cirúrgica e nós nos encontramos lá. E foi assim que nós nos encontramos, depois de um dia todo de espera, e nós fomos esperar pela informação deles que nós poderíamos ir no quarto para ver o nosso bebê. Eu não estou contando muito detalhes porque estou contando a minha experiência com o que nós vimos e o fato também, gente, que já passaram 12 anos. A nossa mente esquece essa parte da vida, né? Eu não sei como funciona, mas é uma bênção divina, para falar a verdade, como esse tempo de nossa vida já não pesa mais tanto nas nossas costas. E é isso que eu gostaria, se as minhas inscritas, as pessoas que me assistem porque gostam de mim, me dá um pouco de licença para falar com as pessoas que estão assistindo esse vídeo porque estão na mesma situação que eu estava há 12 anos atrás, né? Vai passar, né? Vai ficar mais leve, você não vai chorar mais quando fala, você não lembra tanto. Então, aguenta a mão, porque esse tempo também passa. Incrível que pareça, mas passa. Então, voltando aqui para nós todos, né? Entramos para ver o nosso bebê já acho que umas 10 e tanta da noite. Ela estava nessa máquina, que praticamente é uma máquina que mantém a pessoa viva. E foi assim que nós começamos os piores dias da minha vida. Da minha vida e do meu marido. Eu estou falando sempre mim. Eu não estava sozinha, meu povo. Meu marido estava sempre comigo, mas eu estou contando como eu, a minha história, né? Eu não posso contar a história do meu marido, porque mesmo casados, mesmo passando pelas mesmas experiências, nós temos uma experiência diferente. Todo ser humano passando pela mesma coisa tem uma experiência diferente. Então, por isso é que eu estou falando sempre eu, mim, porque eu estou contando de uma forma minha, né? Então, foi assim que passei os piores dias da minha vida, porque não foi fácil. Eu não lembro mais a dor, gente, eu lembro pouca coisa. Eu lembro só uma vez que
eu tive um momento assim de tão. Nós tivemos uns momentos um pouco desesperador nessa época, porque eles não estavam conseguindo tirá-la dessa máquina. E se você entende alguma coisa de hospital ou não, não é bom, entendeu? Se você não consegue tirar da máquina, eles tentaram uma vez, não conseguiram. E começaram a surgir burburinhos entre médicos e tal, mas esse hospital era maravilhoso, os médicos eram muito bons, eles estavam tentando tudo o que eles podiam. E foi assim que passamos uns momentos assim muito apertados mesmo, muito apertados mesmo. Teve um momento que nós achamos que ali seria o fim, se você entende o que eu estou falando. Depois de uma semana nessa máquina, eles estavam começando a ficar um pouco desesperados, até que eu notei, eles eram médicos muito bons, que escondiam muito bem a parte desesperadora, eles nos mantinham informados, mas eles nunca eram pessimistas. Mas eu consegui ver um pouquinho de neles, né? Então isso me deixou assim um pouco mais desesperada ainda, mas a gente tinha um cirurgião, foi um cirurgião maravilhoso. Aquele homem era maravilhoso. A gente passou essa semana toda nessa máquina. Na sexta-feira, eles tentaram no meio de semana, não conseguiram tirá-la. Na sexta-feira, nós encontramos com o cirurgião de novo. Ele estava lá todos os dias, ele sempre via, nosso cardiologista vinha, tinha os médicos lá da UTI que eram separados, né? Mas nós tínhamos o nosso povo também. E ele veio nos visitar na sexta-feira à tarde. E ele nos falou assim, ele falou assim, amanhã, era um sábado, foi até uma sexta-feira, no sábado, ele falou, amanhã eu quero que vocês cheguem aqui 6 horas da manhã, porque eu vou estar aqui também. E ele falou conosco assim, com a maior confiança que você pode ter numa pessoa, ele falou, amanhã nós tiramos ela dessa máquina. E ele falou, vai para casa, vai dormir, 6 horas da manhã aqui e nós vamos fazer isso acontecer. E eu esqueci de falar que nessa UTI, se nós quiséssemos, nós podíamos ficar à noite também. Nós ficávamos o dia todo, acordávamos de manhã, ia para lá, mas nós não dormíamos porque, como ela estava nessa área da UTI, ela tinha uma enfermeira especificamente para ela. E tinha muitas crianças nos quartos dessa UTI e quase todas, pelo menos perto de nós, tinha mais uma criança do outro lado que tinha tido a mesma cirurgia e cada criança nessa UTI tinha a sua própria enfermeira, né? Então, nós não víamos sentido para nós dormirmos no hospital e ficar lá com a enfermeira cuidando dela. Então, o que fazíamos? Nós vínhamos para casa para dormir com a nossa outra criança. E no outro dia de manhã nós íamos de novo. E ele falou então, 6 horas da manhã aqui, nós fomos, 6 horas da manhã, meu povo. Chegamos lá, nos deixaram novamente passar um tempo com a nossa criança, porque era muito importante ele nos dar liberdade para passar tempo com a nossa criança, especialmente antes de procedimentos. O hospital sempre fez isso, antes de procedimento, eles sempre nos deixavam a passar um tempo com a nossa criança, especialmente procedimentos importantes. Então ele falou, eu quero que vocês vão, fomos para a sala de espera e ele falou conosco com uma segurança que eu lembro até hoje, daqui a pouco eu o chamo para ver a sua criança. E foi dito e feito, mais ou menos meio-dia, 10 horas, 11 horas, meio-dia, ele mandou a enfermeira ir nos avisar que ela estava fora da máquina. Foi uma vitória, gente, uma vitória que nós passamos bem apertado, mas ela estava fora da máquina. E foi uma vitória enorme. E ela foi melhorando, para falar a verdade. Eu contando assim, bem resumidamente, o que aconteceu. Quando ela estava com 46 dias, nós voltamos para casa. Trouxemos o nosso bebê para casa. E meu povo, aquele povo não era certo da cabeça de nos mandar para casa com a criança muito pequena. E instruções específicas. Se ela ganhasse 30 gramas de um dia para o outro, a gente tinha que telefonar para o cardiologista. Se ela perdesse 30 gramas, eu acho que era 30 ou 60 gramas de um dia para o outro, uma especificação assim, bem minuciosa que nós tínhamos que manter. E nós, o seguinte, meu marido voltou a ir para o trabalho, quando nós voltamos para casa, que ele ainda estava trabalhando, mas ele trabalhava no hospital. Ele podia fazer o trabalho dele enquanto estivesse no hospital, então nós passávamos o dia todo no hospital. Mas trouxemos essa criança muito pequena, com muitos aparelhos e muitas coisas para casa. Esses aparelhos bipavam a noite toda.
Eu mal dormia, meu povo. E quando ela completou 2 meses, nós fomos de novo, de volta para o hospital, para poder fazer a segunda cirurgia. Essa segunda cirurgia é chamada Glenn, e é aí onde eles começam realmente a costurar, mudar, tipo como se estivesse realmente fazendo uma costura no coração. Eu não vou explicar tecnicamente o que é, sabe? Porque eu não sou médica, não quero falar dessa parte aqui. Tô contando experiência de novo, né? Mas se você quiser dar uma olhada, o nome é esse aqui. A cirurgia é Glenn e foi a segunda cirurgia como parte das 3 que faz assim a costurada, o conserto, né? Eu nem chamo de conserto, gente, mas eu falo assim, da arrumação desse coração para fazer funcionar, para manter a vida. Então, assim, essa segunda cirurgia foi a nossa cirurgia mais fácil. A única coisa que eu lembro dessa cirurgia foi que nós ficamos no hospital 11 dias. Nada sério aconteceu, foi tudo do jeito que planejaram, tudo funcionou certinho e nós viemos embora. E a terceira cirurgia, que é a terceira parte, a parte final dessa costuração e remendação do coração, que eu falo assim, e, gente, nem me ache uma pessoa sem coração, mas como eu falei, vou falar aqui de novo, se você tá pegando só esse pedacinho, o tempo passa e a gente olha as coisas um pouco mais com leveza. E é assim que eu tô contando essa história, mais da parte, assim, de quem passou isso 12 anos atrás. Mas vamos lá, a terceira cirurgia, ela normalmente é feita quando a criança tem entre 3 e se a criança aguentar até mais um pouco, eu acho que eles já fizeram, eles fazem a cirurgia até 5 anos de idade, tá? Mas nós, como sempre, né? Nosso cardiologista trabalha no escritório com um monte de cardiologistas, né? E tinha um que ele sempre falava, quando eu sei que Maria está vindo, eu ponho o meu chapéu do pensamento, porque eu sei que vai vir problemas. Ela era conhecida como o bebê dos problemas. Eu sempre levo as minhas crianças de médicos normais, sabe? Dentista, oftalmologista é o povo do olho? Acho que é. O médico de olho para fazer exame, que a Isabelle sempre fez. Ela estava com 1 ano e meio, mais ou menos, talvez. Eu levei a Isabelle no oculista, né? No médico de olho. E aproveitei e a levei também. E o médico falou comigo que ele tinha visto um problema no olho dela. A pressão por trás do olho estava muito alta. Então, ele nos mandou para um especialista. Ele falou: vocês vão ter que ir ver esse médico para ver qual o problema dessa pressão. Ele conseguiu ver que os vasos do olho dela estavam sofrendo uma pressão muito grande, muito alta. Então, nós fomos para o médico especialista e chegando lá, ele nos avisou que essa pressão não é relacionada a olho, não é problema de olho. Então, ele falou, ele pegou todas as informações e ligou para o cardiologista. Então, nós teríamos que ir fazer uma cateterização para eles verem o que estavam acontecendo. E depois desse exame, foi se resolvido que a cirurgia dela teria que ser adiada, ser feita o mais rápido possível, porque o coração dela estava causando um pouco de problemas. Então, essa terceira cirurgia, que é chamada Fontan, gente, esses nomes são todos com relação aos médicos que desenvolveram essas cirurgias. Então, a terceira cirurgia chamada Fontan, ela normalmente é feita um pouco mais tarde, mas a dela teve que ser adiada. Ela fez a cirurgia com quase 3 meses antes de ela fazer 2 anos. Eles tiveram que adiantar e fazer a cirurgia. Mas vamos embora, gente. Vamos pegar o chapéu, como o médico falava, e vamos botar o chapéu, porque lá vamos ter dificuldade de novo. A cirurgia deu certo, mas o problema foi que eu não sei explicar muito tecnicamente, nem vou tentar, mas o fato é o seguinte, o corpo dela não estava lidando com os líquidos, né? Então estava juntando entre o pulmão, no lado do pulmão. Como o sistema linfático dela não estava reagindo bem a essas mudanças, então ficava acumulando fluido no lado, assim, entre o pulmão dela, numa área lá. Não vamos falar sobre isso, mas esse fluido não era bom. Então, nós ficamos no hospital e eles tinham drenos, né, que drenavam esse fluido, mas eles continuavam drenando. Uma vez no hospital, eles chegaram até tirar os drenos, mas o fluido estava lá de novo. Então, eles colocaram o dreno. E o que aconteceu foi, mais ou menos assim, umas 3 semanas
mais ou menos umas 3 semanas, eu acho. E o hospital praticamente virou o nosso hotel. E fizemos assim. Uma noite eu dormia no hospital, David dormia em casa com Isabelle. Na outra noite eu dormia em casa e ele dormia no hospital. Então nós fomos revezando. Ela nunca ficou no hospital um dia sem um de nós estarmos lá. Porque agora ela já estava com quase 2 anos, ela era uma criança que já entendia tudo que estava acontecendo ao redor dela, e também ela estava num quarto normal, onde tinha uma enfermeira para cada 3 quartos, mais ou menos, para 3 ou 4 pacientes, né? Então não dava para deixar uma criança na idade dela mais ativa, sozinha, num quarto de hospital. Então nós nunca deixávamos. E de manhã, quando acordávamos, a gente juntava Isabelle e nós íamos para lá. O quarto podia ficar 2 pessoas em um quarto, 2 camas, e eles tentaram o máximo não colocar nenhuma outra pessoa na outra cama, para que nós tivéssemos um quarto de hospital só para nós. E foi até o final, enquanto a gente esteve lá no hospital, que nós ficamos desse jeito. Mas assim, com 15 dias não, 3 semanas, eles nos mandaram para casa. Conseguiram secar, maravilha, nos mandaram para casa. Tava sequinha, tava tudo funcionando bem. Esperaram um dia para ter certeza que tava tudo ótimo. Nos mandaram para casa com a condição de que em 3 dias nós teríamos que ir no hospital para fazer uma revisão. Fomos para casa. Mas nesses 3 dias nós notamos que estava começando alguma coisa a mudar. Mas a gente segurando na esperança, meu povo, não segure na esperança se você está na situação. Se você acha que alguma coisa está diferente, gente, corra. Nós esperamos esses 3 dias. No final desses 3 dias, ela estava parecendo assim um pouquinho mais doente, mas nós fomos levá-la a gente foi no escritório do cirurgião, que ele ia fazer uma revisão nela, para ter certeza que estava tudo bem. Quando nós chegamos lá, ele fez uma ultrassom e imediatamente o negócio começou a correr, sabe? Tudo corrido, eles tiveram que levá-la imediatamente para o hospital. Ele falou, não está bem, para o hospital. E ela foi internada na UTI novamente. Nesse dia, um desespero total, gente. Eu só lembro, isso aí eu lembro, eu estava só encostada numa parede do lado de fora do quarto e eu chorava tão desesperadamente. E a assistente do cirurgião, ela veio falar comigo e ela estava, não se preocupe, mãe. Eles sempre no hospital aqui te chamam de mãe, mas eu acho que eu vi falar, no Brasil também eles chamam de mãe. Mãe, não se preocupa, tá tudo bem, nós vamos mandá-la para a UTI só por segurança, está tudo ótimo. E essa mulher me assegurou com uma certeza. E ela falou, ela vai ficar na UTI só hoje à noite, amanhã nós estaremos com ela de volta aqui no quarto, vai estar tudo bem. E nessa volta para o hospital, ela ficou na UTI mais, acho que uns 2 dias, e voltamos de novo para o mesmo quarto de hospital que eles tinham guardado para nós, parece. Isso já tinha o quê? Quase um mês de volta no hospital. E meu povo, sabe quanto tempo nós ficamos no hospital depois disso? Mais um mês. Nós ficamos nessa cirurgia, nós ficamos no hospital 58 dias. Que finalmente, por causa dessa história, desse fluido que foi juntando, eles tiveram muitos problemas para poder regularizar e não estavam conseguindo. Lá estamos nós novamente, eles não conseguindo fazer alguma coisa, mas eles estavam lutando muito e eles conseguiram um remédio que a ajudaria a sair do hospital. Mas lembra disso que eu vou falar no próximo vídeo sobre esse remédio, tá? E eles conseguiram que esse remédio a ajudasse praticamente a secar esse fluido. Eu não vou falar nome de remédio porque eu não quero dar informação médica aqui, mas foi o único remédio que eles conseguiram, assim, na puxada, no desespero, pensando, tentando, com aquele chapéu que o médico falava, mas finalmente, depois de 58 dias no hospital, eles conseguiram nos mandar para casa de novo com esse remédio que ela tomou mais alguns, acho que por quase uma ou 2 semanas ainda, mas depois que eles tiraram os remédios, ela estava muito bem, mas nós voltamos com oxigênio. Ela ficou com oxigênio um ano inteiro depois dessa cirurgia.
um oxigênio direto. Ela ficava 24 horas por dia no oxigênio. Essas cirurgias foram os momentos mais difíceis da minha vida, com certeza, né? Eu que me considero uma pessoa que teve uma vida consideravelmente fácil, essas cirurgias realmente foram momentos de muito tempo no joelho, meu povo, muito tempo de clamando ao Senhor, onde estás? Que hoje, olhando para trás, eu não me sinto nem digna de perguntar esse tipo de coisa, né? Mas a gente teve que demonstrar muita fé e eu tenho que admitir que nós fomos os abençoados, né? Difícil, realmente difícil. Isso foi há 12 anos atrás. Nós temos uma criança que é a luz da nossa vida. É a luz da nossa vida, uma criança muito animada, uma criança muito inteligente, dotada de muitos dons musicais, artísticos. Ela é uma bênção na nossa vida e nós nos consideramos as pessoas grandemente abençoadas, porque eu sei das famílias que não tiveram o mesmo final que nós tivemos. Era essa história que eu queria contar para vocês, essa parte. Eu vou falar sobre a parte financeira, porque você vai perguntar, Wagner, o que é isso tudo? Como acontece aí nos Estados Unidos, a parte financeira? Vai ser o nosso próximo vídeo. E eu vou deixar o primeiro vídeo, se você está meio confuso do que eu tô falando aqui, eu vou deixar aqui para você ver e se quiser inscrever no canal, gente, para outros vídeos, que eu estou sempre aqui, uma dona de casa nos Estados Unidos, que tenho crianças, marido, vou estar sempre falando da minha vida de dona de casa aqui. Se você quiser assistir os outros vídeos também, se inscreva no canal. E até a próxima vez. Bye!